Bem-vindos ao programa da Seda Executive Education. Estou hoje aqui com Gabriela Asmar para ela contar do curso dela, Mediação de Conflitos. Bem-vinda. Muito obrigada. Conta um pouquinho do curso de Mediação de Conflitos para o Executive MBA. Falar de mediação para executivos é não apenas uma necessidade, como uma oportunidade para quem fala, porque a gente está vindo de um país com uma cultura de judicialização muito forte, a gente está num país com uma cultura de judicialização fortíssima, em que raízes históricas sempre nos levaram a não procurar resolver diretamente os conflitos e sim terceirizar, delegar para cima, né? Seja o judiciário, seja dentro de uma empresa, para os líderes que, no seu lugar de líder, deveriam estar usando o seu tempo para fazer outras coisas, além de resolver conflitos que poderiam ter sido resolvidos na base. Quando você fala da judicialização, o que isso significa? Excesso de processos no judiciário, né? Hoje a gente tem aí uma realidade de 108 milhões de processos em trâmite, pendentes. Como a gente sabe que isso é muito? Porque o país é um país de 208 milhões de pessoas. Basicamente, todos os brasileiros estão no judiciário. Se você tem cada processo com, no mínimo, 2 partes, às vezes mais, todos nós estamos em pelo menos uma ação judicial. O que é absolutamente incompatível com a realidade mundial e a realidade de eficiência de uma sociedade. Uma vez eu estava num evento com muitos mediadores de muitos países, e quem apresentou o case do seu país antes de mim, graças a Deus, foi uma indiana. E ela estava dizendo o quanto a mediação era necessária para a Índia, e ela tinha um projeto, tanto dentro do judiciário quanto um projeto de mediação privada, porque na Índia, né, então eu estou comparando países de dimensões razoáveis, né, para serem comparados. Na Índia, eles tinham 32 milhões de ações pendentes. Um país que tem uma população mais do que 5 vezes maior do que a brasileira. Então, 108 milhões de processos para uma população de 200 milhões de brasileiros é uma coisa inigualável sobre a face da Terra. E aí é onde entra a questão da mediação, porque você falou a mediação tanto no âmbito judicial como no âmbito empresarial. Exatamente. A mediação ela pode ser entendida como uma metodologia estrito sensu, que é hoje regulada por lei. A gente tem 3 diplomas legais relevantes regulando a mediação, que é uma resolução do CNJ 125, uma lei específica sobre mediação, que entrou em vigor em 2016, que é a Lei 13.140, e o novo Código de Processo Civil, que regula a mediação dentro do processo judicial. A lei é a que abrange mais áreas de aplicabilidade da mediação. A mediação estrito sensu, como está na lei, como comenta o Código de Processo Civil, é uma mediação que necessariamente precisa ter um terceiro, que é um profissional capacitado para a intervenção mediadora e que ele é neutro. Ser neutro é bem mais do que ser o imparcial que um árbitro também é, ou que um conciliador é, ou que um executivo olhando para a sua equipe é. Eventualmente, quando ele tem um interesse no todo e não apenas em que um lado ganhe ou o outro lado ganhe, né? E ele vai ter uma decisão, ele vai tomar uma decisão técnica ou vai intervir de uma forma, mesmo que seja para dar a decisão ao público, né, às partes no conflito, mas ele faz isso usando o que ele já sabe e tendo a legitimidade a partir daquilo que ele sabe e que ele eventualmente vai transformar em resposta se aquelas pessoas não decidirem por si próprias. A neutralidade que um mediador típico precisa ter é uma neutralidade em que você usa o que você sabe não para dar respostas, mas para fazer perguntas. E com isso você estimula o protagonismo real e percebido como real das próprias partes, para as próprias partes, pelas próprias partes. Com isso você consegue ter uma flexibilidade maior do processo, e aí trazendo isso para um âmbito mais jurídico. Na mediação, a gente pode ter uma conversa do mediador, esse terceiro que intervém, sob confidencialidade entre as partes. Então eu posso conversar só com um lado, dizendo para ela que o que ela me disser vai ser mantido confidencial em relação à outra parte e vice-versa. Com isso, eu consigo que elas tragam para cima da mesa, para cima da consciência do seu mapa negocial, coisas que elas jamais diriam na frente da outra parte, porque as fragilizaria no caso
Você consegue dar um exemplo do uso dessa ferramenta? Perfeitamente. Quando você está num processo de mediação, vamos a um exemplo empresarial, tá? Você está trabalhando com duas empresas que tiveram um problema na execução de um contrato. Obviamente, quando a gente escreve um contrato, a gente quer que tudo dê super certo, a gente quer a relação. E quando as coisas não vão bem, eventualmente as pessoas não conseguem negociar as suas diferenças para poder continuar com aquela relação de uma forma profícua para todo mundo, né? Até um certo ponto você conseguia negociar, então, embora você tivesse diferenças, você não tinha um conflito. A partir de um certo ponto, você acha que tem que ir para o judiciário, é o pensamento comum, porque o outro lado não entende o que você diz, vai usar aquilo contra você, o que quer que você diga, tudo mais. Mas vai que você vai para uma mediação. Na mediação, o mediador vai conseguir explorar com ambas as partes, nessas reuniões privadas sob confidencialidade, questões que exporiam muito uma parte à outra parte. Então você pode falar de segredos industriais, você pode falar da sua fragilidade de mercado. Então, por exemplo, eu posso não querer de forma alguma ter que expor que a minha empresa vai lançar um produto novo no mercado daqui a tantos meses e, em função disso, eu preciso descontinuar esse contrato porque a relação de joint venture que eu estava tendo pelo contrato é incompatível com o meu interesse individual de o futuro próximo. Numa negociação, numa mesa de negociação, eu jamais falaria isso, né? Mas na mediação eu posso tratar isso sob confidencialidade e buscar uma solução. Isso é que é o importante da mediação pura, né? É que a gente está sempre trabalhando com a busca de soluções que sejam menos custosas, o mais eficientes e o mais possíveis, capazes de preservar a relação entre as partes. Então eu posso não ter interesse em manter a relação comercial com você nesse contrato específico que gerou o conflito, mas eu posso querer te manter como um parceiro, porque eu já conheço a sua maneira de trabalhar, porque eu já sei que o seu produto é de qualidade. Então eu posso querer terminar essa relação de uma forma decente para eu poder continuar te contratando daqui para frente. Perfeito. Independente, claro, das punições que o contrato eventualmente preveja para uma descontinuidade. Perfeito. Agora, uma pergunta. Qual é a diferença entre mediação e arbitragem? Fundamental a sua pergunta, porque tem muita gente que realmente não sabe e tem vergonha de perguntar. Então, a arbitragem, do jeito que o nosso mundo jurídico trabalha, ela também é regulada por lei há bastante tempo. A legislação é de 96, mas ela demorou 10 anos no Supremo Tribunal Federal até ser considerada constitucional, porque na arbitragem, aquele terceiro que intervém, ele literalmente exerce uma função típica do Estado, que é a função de dizer o direito de forma impositiva. Então, quando você busca um árbitro para resolver o seu problema, a lógica do processo decisório é idêntica ao de um juiz. Você tem uma pessoa que, no caso, é privada, foi escolhida pelas partes, que vai decidir como um juiz faria, e a sua decisão vai ser imponível às partes, vai se sobrepor à vontade das partes, com um poder vinculante idêntico a uma sentença judicial. A única diferença, ou seja, o árbitro é um juiz privado, né? A única diferença é que ele não tem o poder de coerção, que também é típico do Estado, e esse permanece na mão do Estado. Então, se a decisão do árbitro não for aceita pelas partes, eventualmente você ainda vai precisar de um processo judicial para poder executar a sentença arbitral. Mas o que ele decidiu em termos de mérito, de conteúdo, não é discutível mais no judiciário. Você abriu mão do judiciário. Então, por que optar por uma arbitragem por que optar por uma mediação e não pela arbitragem, uma vez que a arbitragem tem um poder muito mais forte? Essa também é uma pergunta muito frequente, principalmente para os executivos. Na arbitragem, você vai ter uma decisão finalística, sim, mas o processo decisório, ou seja, a argumentação de um lado, assessorada por seu advogado, com a argumentação do outro lado, que geram, né, um papel, que é um recorte da realidade, baseado normalmente na lei ou nos usos e costumes do mercado, vão chegar às mãos do decisor, que é o árbitro, e ele vai decidir quem está certo e quem está errado. Você só consegue trabalhar nessa lógica de processo decisório o que a lei
ou, enfim, normas de mercado, já regulam. Você não consegue trabalhar business, você não consegue trabalhar daquilo que realmente uniu as partes. E na mediação o processo é qualitativamente muito superior, porque você vai trabalhar com ambas as partes buscando uma solução para algo que elas conhecem como ninguém e que as afeta dali para frente para sempre. Muito bem. E que outros temas importantes você vê no curso? No caso interno das empresas, então tudo que a gente falou até aqui pode ser útil para tomada de decisão, sobretudo em processos entre empresas, né? Um business to business ou uma relação, até na relação de consumo isso pode se aplicar. Na relação de consumo a gente tem uma especificidade que é o fato do contrato de consumo, né? A relação de consumo ser baseada em contrato de adesão, da forma que a lei regula a mediação. Contratos de adesão são aqueles que você não tem como negociar as cláusulas deles, eles estão lá, eu posso assinar ou não assinar, não é isso? Exatamente. Então tem às vezes cláusulas exorbitantes, leoninas, etc. Então torna um pouco injusta essa relação de negócios. Exatamente. Então, no caso do contrato de adesão, a mediação é possível onde a arbitragem não seria. A arbitragem pressupõe que alguém vai decidir pelas partes. E se esse terceiro, né, está sendo pago só por uma das partes, e considerando que a decisão dele vincula a ambas, então você precisa ter contraditório e ampla defesa, que é o que na mediação não é necessário e por isso as reuniões separadas são possíveis, porque se não tiver um acordo, se o acordo não for bom para todo mundo, simplesmente não tem acordo, então eu não estou prejudicando ninguém se as partes acharem que aquele processo não está bom, elas param ali e seguem, seja para uma arbitragem, seja para o judiciário, né? Então não há uma perda de oportunidade ao se tentar uma mediação. E se você conseguir o acordo, esse acordo vai ter força de título executivo extrajudicial. Então, ele também é um documento válido, né? Que você pode até pedir para homologar em juízo se você achar que isso é necessário, dependendo do tipo de relação. Mas voltando à relação de consumo. Na relação de consumo, você pode ter uma cláusula compromissória, ou seja, uma cláusula que prevê que, em caso de conflito, haverá mediação antes de se partir para um método, seja judiciário, seja arbitragem, só que, pela diferença de poder decisório entre as partes na elaboração do contrato, a previsão de uma mediação precisa ser uma obrigação da empresa e uma opção para o consumidor. Ou seja, se o consumidor, no caso concreto, optar pela mediação, então a empresa está comprometida e aí sim para ela é uma obrigação comparecer. Agora, por que é importante para um executivo entender sobre mediação nos dias de hoje? Além de todas essas aplicabilidades, a gente tem a mediação como uma caixa de ferramenta. A mediação é a operacionalização de uma nova cultura de diálogo. O diálogo, ele precisa ser trabalhado para que a comunicação seja mais eficiente. Então, tanto o executivo como um líder da sua equipe, da sua empresa como um todo, de várias equipes, quanto a forma de desenhar a maneira como essas equipes se comunicam no dia a dia para poderem executar suas funções, quanto você eventualmente ter numa ouvidoria organizacional um profissional que está dentro da empresa para receber a necessidade de voz de determinados funcionários que têm medo de ir ao RH ou que foram ao RH por uma questão interpessoal com um colega ou com um chefe ou com quem quer que seja dentro da empresa e não acharam que por ali estariam tendo um encaminhamento que resolva o problema. Ou, né, as pessoas que precisam que a direção saiba de alguma coisa, de uma situação de assédio, uma situação de dificuldade de relacionamento que impacta a qualidade do trabalho. Você deu um exemplo de ouvidoria versus RH. Por que um funcionário tem que confiar mais em ouvidoria do que RH? Eu acho que o versus é meio beligerante, não precisa ser versus. Na realidade, a ouvidoria pode ser complementar ao RH. O RH, ele tem uma função executiva, né? Ele tem uma pauta, ele tem as próprias metas dele e ele trabalha nítido e transparentemente para o topo da pirâmide, mas o
o objeto de trabalho dele são as pessoas. Mas ainda assim, ele tem um reporte que é nítido e que é de um lado da situação, muitas vezes, né? Que é, enfim, os altos executivos. A ouvidoria, quando você tem uma ouvidoria organizacional, ela precisa ser estruturada de forma a poder garantir independência e autonomia. Então, o ouvidor, ele não é um executivo propriamente dito, né? Ele eventualmente tem um contrato de trabalho, que pode até ser CLT ou não, pode ser contratado por prazo. Ele pode ser membro daquela comunidade, né? Ele já é uma parte do grupo que trabalha na empresa, mas ele tem que ter uma situação diferenciada de poder trabalhar sob confidencialidade, coisa que o RH jamais poderia. E é exatamente essa possibilidade de trabalhar sob confidencialidade que o aproxima muito da figura do mediador. Mas, por outro lado, como ele não tem uma função executiva propriamente dita, ele não pode executar aquilo que ele acha certo. O que ele pode é fazer recomendação de melhoria, seja para o RH, seja para as respectivas áreas envolvidas. Agora, uma pergunta você de verificar sobre a questão se mediação é ou não uma ferramenta que executivos pode usar. Então, você tem, por exemplo, nas empresas, sempre tem um conflito entre dois departamentos. O departamento de vendas, o comercial, departamento de crédito. O departamento de crédito quer vender para clientes que vão ser bons pagadores. O departamento de vendas quer vender, às vezes, a qualquer custo, porque muitas vezes ele recebe sobre a emissão da nota e não sobre o recebimento de faturamento e não sobre, de fato. Então, a mediação pode ser uma ferramenta para gerir esse tipo de conflito que ele é natural e inerente de uma empresa? E, nesse caso, a mediação entraria como uma ferramenta de consultoria. É muito comum esse caso, eu já vivenciei alguns casos assim, que você tem metas que na realidade são conflitantes. E tem determinadas empresas que acham que o conflito é benéfico. Corta. Tem determinadas empresas que acham que o conflito é benéfico para a produção de resultados. E tem outras empresas que já entenderam que tem outras maneiras da gente produzir resultado e ainda manter as pessoas vivas. Que também faz diferença, né? Porque na hora que você vai demitir, seja por uma doença, seja por uma sabotagem que às vezes acontece de forma inconsciente nesses ambientes extremamente competitivos, você tem um custo grande de reposição da pessoa, não apenas até que outro entre na função e consiga desempenhar, mas toda uma questão de confiança, toda uma questão de construção do conhecimento necessário para a função específica. Mas, então, as empresas que entendem que a competição é benéfica até a página 5, e a partir daí ela começa a ser destrutiva, ela precisa encontrar uma forma de harmonizar as metas das áreas. Porque para o indivíduo, o funcionário, ele está pensando no bônus dele do próximo semestre. Dificilmente ele consegue ter uma visão de que não, vamos aumentar o bolo, porque aí a fatia de cada um vai ser mais grossa. No dia a dia, na correria do dia a dia, ele normalmente está pensando muito mais no ângulo da fatia dele do que no fermento do bolo. E é exatamente aí que a gente pode usar a visão mediadora para compor com a alta direção, obviamente, mas envolvendo a base da pirâmide de uma forma estruturada, para não gerar falsa expectativa também, sim, mas desenhando metas em que realmente se aumente o bolo à la equilíbrio de Nash e não mais de Adam Smith. Muito bem. Bem, vamos parar aqui só um segundinho. Atendimento e ouvidoria, jurídico, comerciador. Tem 20 minutos. Tem mais algum tema que vocês querem abordar? Eu acho importante falar do jurídico, mas eu já falei de alguma forma. Tem 20 minutos, gente. O Online Dispute Resolution, eu acho interessante falar disso também. Ainda tem 20. Oi? Já tem 20? Já tem 20 minutos. O que você falou? O Online Dispute Resolution, eu acho interessante. Onde está escrito isso? É o ODR que está escrito ali embaixo. Peraí, eu tenho que saber que pergunta eu faço. Dispute Resolution? Online Dispute Resolution. Dispute Resolution. Não precisa perguntar disso. Pergunta assim, estou pensando aqui a pergunta. O que é isso? Muitas empresas têm uma série de conflitos de natureza diferente, não necessariamente um é mais importante do que o outro. Como a mediação interage com esses diversos níveis de conflito, natureza de conflito?
Ok, eu não entendi a própria pergunta, né? Porque... A pergunta é a seguinte. A pergunta eu entendo, mas já que eu não sei o que é ODR, né? Então... Online. Você trabalhar através da internet. Assim, tem muitos provedores hoje de conciliação online, em que você tem um conflito, normalmente para relação de consumo. Por isso que eu botei ali. Ah, muito bom. Tá bom. Podemos voltar, Cazé? Ok. Quando vocês aparecerem na tela aí, já tá valendo, ok? Atenção. Segunda cena. Gabriela, hoje, principalmente em relações de consumo, empresas têm, às vezes, centenas, às vezes milhares de problemas com consumidores de diversos tipos, de diferentes níveis de importância. Isso é muito caro para as empresas, o sistema judicial é caríssimo para elas, elas gostariam de ir para a mediação. Mas tem alguma forma que pode fazer isso mais eficiente e sustentável para as empresas? É fundamental essa questão. Hoje em dia a gente está trabalhando com uma rapidez cada vez maior e, de novo, uma figura do judiciário que estimula as pessoas a entrarem com o processo. Nas relações de consumo, normalmente o ticket, né, o valor da causa, é tal que cabe no escopo de juizados especiais, até 40 salários mínimos. Nesses ambientes judiciais, o custo para quem entra com o processo é zero. Agora, o custo para a empresa é enorme, porque a empresa precisa ter um advogado interno para controlar os escritórios externos, que são vários, terceirizados, quarteirizados, quinteirizados, pagar os prepostos que vão comparecer a uma audiência. E quando chegam lá, né, na maioria dos casos, são pessoas que não têm nenhuma noção do produto ou da realidade daquela demanda específica do consumidor. Então, o consumidor que é sério, ele se sente cada vez menos escutado, porque ele está ali diante de alguém que representa a empresa e que não sabe do que ele está falando. E o consumidor que não é sério, que também existe, eu acredito que não são muitos, mas existem um número relevante, ele vai para o judiciário muitas vezes jogando verde para ver se colhe maduro. Como o custo é zero, o risco é zero e tem muito advogado que se dispõe a esse lugar de fazer uma demanda quase que copiar e colar em massa, isso acaba virando a pirâmide, né? O custo vai ter que ser coberto por alguém e vai ser pelos demais consumidores. Então, o que é possível se fazer através da lógica da mediação, mas aí, de novo, a mediação como um pano de fundo, a mediação como uma caixa de ferramentas na qual se busca uma adequação a cada realidade. É trabalhar com uma derivação dos conflitos para métodos adequados. E muitas vezes, nas relações de consumo, o método mais adequado é uma conciliação online ou mesmo uma mediação online. Existem plataformas que fazem uma mediação analógica no ambiente digital. E isso mantém a qualidade do diálogo, mas viabiliza, barateia muito a logística. Então, o que é importante a gente fazer é analisar junto com o jurídico das empresas que tipos de conflito, que naturezas de conflito a empresa, né, como sujeito passivo, né, como polo passivo na ação judicial, ganha, quais eles perdem, quanto custa, né, manter toda essa logística de advogados e etc., para que a gente possa montar uma estrutura de derivação desses conflitos para o método adequado ao valor do ticket, à natureza da demanda, à necessidade de sigilo, que às vezes é um grande ganho, né? Se você tem uma necessidade de aprendizado com o cliente, quando o cliente efetivamente sofreu um dano moral, nenhuma ouvidoria, muito menos o atendimento de saque, vai poder pagar, mas se ele for para o judiciário, ele vai ganhar, então a gente pode, muitas vezes, a gente já sabe que isso realmente aconteceu, trazer para um método de solução de conflitos em que se consiga trabalhar isso de uma forma terminativa, mas que o cliente se sinta escutado, que muitas vezes no dano moral é o que o cliente mais quer, né? E que no judiciário ele não vai ter. Por mais que o advogado que compareça lá seja uma boa pessoa e o preposto seja realmente da empresa, ele não vai ter isso lá na ponta. No Online Dispute Resolution, você consegue oferecer isso a um custo acessível. Perfeito. Tá bom, gostaria de agradecer a vocês aí que assistiram o vídeo. E a gente espera vocês no Executive MBA Customer Experience na sede Executive Education.